Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu, a Fabiana Silva, estamos mais em um episódio do Mulheres de Esperança. E hoje você vai perceber que o nosso assunto vai fazer você pensar, se investigar, se autoavaliar. Não sei se você já teve algum momento onde você estava vivendo, aquilo era tão bom, mas aí você mesmo estragou o negócio. Você já fez isso? Se já fez, fique atento ao nosso programa. É verdade, eu acho que todo mundo deve ter passado em algum momento por uma situação parecida. A gente às vezes se bloqueia em alguma situação, né, Rê, que vai acontecer na nossa vida. Sim. Às vezes até nos tornamos o nosso próprio inimigo. Será, nosso ouvinte? Você já passou por isso? Eu acho que todo mundo deve passar um pouco por essa luta, né? De querer o próprio bem e às vezes fazer coisas contra si mesmo. Bom, a gente vai conversar com isso daqui a pouquinho. Fique por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre a autossabotagem, isso mesmo, esse tema tão interessante. Se você não conhece ainda, vai conhecer esse programa. E nós convidamos um querido convidado nosso aqui da RTM, que ele é pastor, psicólogo, doutor em psiquiatria e escritor, que é o Abner Morilas. Ele está com a gente aqui online. Abner, seja muito bem-vindo ao Mulheres de Esperança. Obrigado, é um prazer estar com vocês nesse programa tão interessante que tem trazido pautas importantíssimas para a saúde da mulher e para a saúde das pessoas em geral. Fico feliz de participar hoje com vocês. Muito obrigado. Que bom, que bom. A gente que agradece. A gente tá bem feliz, né, Rê? Sim. Nós queremos já começar esse programa, que você traga para nós agora esse conhecimento sobre o que é uma autossabotagem. O que seria, né, de forma assim mais profunda mesmo, aí, diante de todo o conhecimento que você tem. Muito bom. É interessante o tema, porque esse conceito de autossabotagem dentro das ciências é algo um pouco relativamente novo. Já pensamos na palavra, né, no que quer dizer tal, mas a ciência adentrou nisso não há muito tempo. A autossabotagem ela é um conceito que, na verdade, descreve um padrão de comportamento, né, na qual uma pessoa, por exemplo, de forma consciente ou inconsciente, ela vai criar obstáculos, ela vai criar empecilhos para si mesma, impedindo, dificultando até que ela alcance os seus próprios objetivos, metas e muitas vezes até o seu bem-estar, porque até na área da saúde mesmo física, às vezes as pessoas se sabotam. Esse fenômeno a gente pode compreender por diferentes, vamos dizer assim, lentes, né, da psicologia. Alguns cientistas do comportamento, eles vão identificar a sabotagem como um padrão da mente negativa, né, padrões mentais negativos, que vão estar interpretando eventos ou informações de acordo com as distorções cognitivas que essa pessoa tem. Já outra teoria, vamos pensar aqui na teoria de esquemas, o Jeffrey Young é um cientista do comportamento que trabalha muito essa questão. Ele fala que a autossabotagem são padrões duradouros de esquemas que a pessoa vai desenvolvendo desde a infância, adolescência até a fase adulta, padrões distorcidos que de alguma forma vão impedir essa pessoa de viver, né, de uma maneira mais plena. A gente também tem uma abordagem importante que é da terapia cognitivo-comportamental, que trabalha muito essa questão, e ela fala de padrões disfuncionais de pensamentos, onde você tem crenças que são centrais. Aqui crença não são religiosas somente, são valores, percepções, tudo aquilo que você construiu durante a sua história, que de alguma forma distorcem a realidade e faz com que a pessoa comece a agir de maneira a se sabotar, a impedir que ela avance de uma maneira mais plena. Então, basicamente, a gente tem vários conceitos, né? Mas, assim, todas elas convergem com a ideia de que são padrões de pensamentos, comportamentos negativos, disfuncionais, que destoam da realidade muitas vezes, né? Basicamente seria o conceito dado pela psicologia em diferentes escolas. Muito interessante, né? E pegando aí em algumas falas tuas, você disse
que a autossabotagem, como ela impede uma vida plena. E aí quando a gente olha, né, para Jesus, ele diz que veio para nos dar vida, vida em abundância, vida plena. Então, como isso nos deixa aquém de tudo aquilo que Cristo quer que a gente viva, né? Então, olhando assim para a palavra, primeiro, a gente pode encontrar ferramentas também nela pra gente conseguir se livrar da autossabotagem, e ao mesmo tempo, quando você explicou que pode ter a ver com disfunção de um olhar sobre a realidade, então assim, uma ou outra pessoa está refém de se autossabotar, ou de certa forma o ser humano se sabota em qualquer nível, assim? Muito boa pergunta, né? Muito boa pergunta. Olha só, na essência, a autossabotagem vai refletir, vamos dizer assim, tentativas muitas vezes inconscientes de lidar até com os medos, ansiedades e crenças limitantes e conflitos que a pessoa tem. Muitas vezes a pessoa ela quer até se proteger, por exemplo, do fracasso. Então ela cria um mecanismo de defesa para evitar até começar alguma coisa, porque o medo de fracassar é maior do que o desejo, vamos dizer assim, de concluir ou de chegar a um objetivo, né? O medo do sucesso, é maluco isso, né? Mas o medo do sucesso também pode levar à autossabotagem. O sucesso pode implicar mudanças significativas na vida da pessoa, e toda mudança vai gerar um quantum de estresse, toda mudança vai gerar um quantum de desconforto, e às vezes para evitar esse desconforto, esse estresse, a pessoa se sabota e ela nem inicia às vezes muitos projetos. Um sentimento de inadequação, isso é outra coisa que pode pegar muito, né? A pessoa ela se sente incapaz, ela ouviu durante toda a vida dela de que ela não era capaz, de que ela não conseguia, de que ela não ia ser nada na vida, enfim, várias questões aí. A pessoa assume isso, é como se ela colocasse um sticker, né? Um colante, uma etiqueta no peito dela, e ela caminha a vida com aquela etiqueta de que eu não vou dar certo, de que as coisas para mim não vão fluir, e ela começa a se sabotar por conta disso. Agora olha só, quando a gente olha para o cristianismo, a gente pode também pensar e avaliar, né, que a gente tem uma natureza pecaminosa, né, que isso tem a ver com uma herança de pecado dos nossos pais, Adão e Eva, lá no passado, né? A doutrina cristã, ela fala do pecado original, e por conta desse pecado original, né, a gente tem duas naturezas brigando dentro de nós. Quando você aceita Jesus, naquele momento em que você recebe Jesus, 3 grandes fenômenos acontecem. O primeiro é o da redenção. A palavra diz que Deus nos tira do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho de seu amor, né? Diz a palavra que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, e que não foi com ouro ou prata ou qualquer outra coisa valiosa, mas foi com o próprio sangue. O sangue de Jesus, então, realiza esse resgate, né, que nós precisávamos por conta do pecado. A palavra diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Esse é o primeiro fenômeno chamado redenção, que é esse pagamento de resgate que Jesus faz na cruz por nós. O segundo fenômeno é a regeneração, que é nascer de novo. A gente tem no Evangelho de João, no capítulo 3, a gente tem um diálogo de Nicodemos com Jesus, e Jesus fala para ele: um religioso entendia de religião assim como ninguém. Olha, importa-vos nascer de novo. A palavra lá no grego é nascer do alto, nascer de Deus. Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, você precisa nascer de Deus para que você possa entrar no reino dos céus, nascer do alto. A partir do momento que se aceita Jesus, você tem redenção, regeneração, quer dizer, é um novo DNA, um DNA divino é impresso em nós, é colocado em nós, que é a natureza de Deus. A partir daí a gente começa uma luta tremenda. Você não é 100% terreno, você não é 100% celestial, você é uma intersecção entre céu e terra. Isso gera uma tensão emocional, isso gera uma tensão religiosa que a gente vai ter que lidar no dia a dia. Então a gente tem 2 grandes forças, o apóstolo Paulo diz,
O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala, graças a Deus, que em Cristo Jesus nós temos a vitória. Então nós temos essas duas naturezas brigando entre nós. E o terceiro processo é a santificação, que acontece na vida do cristão. Essa caminhada que nós fazemos até a vinda de Cristo, até estarmos diante do Senhor, porque a palavra diz que por enquanto a gente vê por espelho, né, como se houvesse uma nuvem, mas quando estivermos diante do Senhor seremos como Ele é. Então a santificação será completada. Até lá a gente tem esse desafio, né, Renata, da gente viver nesse ato, nesse espaço, né, entre o que somos hoje e o que seremos quando estivermos diante do Senhor. E tudo isso, nesse período, nessa luta, há muita autossabotagem. Às vezes, por exemplo, não se encontra o lugar de perdão. A pessoa tem dificuldade de se perdoar. E aí você tem um tribunal interno que ora te acusa, ora te defende. Se a sentença é culpado e você não encontra o lugar de perdão, de alguma forma você vai encontrar um meio para se punir. Por isso que na psicologia forense, que é a psicologia que trabalha com criminalidade, fala que não existe crime perfeito. O criminoso sempre deixa uma pista inconscientemente para que ele seja encontrado, por conta dessa questão, né, desse tribunal que se levanta dentro da gente. Não sei se eu fui claro aqui. Muito claro. Não só muito claro, como eu preciso já confessando aqui, ó. Gente, eu gosto de ouvir o Abner de todas as formas, tanto no programa, quanto nos livros, quanto nas pregações. Às vezes eu coloco o Abner falando aquilo que eu já ouvi ele falar várias vezes, mas só para eu me lembrar. Fazer a memória. Então, antes aqui do programa começar, a gente dizia, né, que seja bom para os ouvintes, porque a gente sabe que vai ser bom pra gente que tá apresentando aqui, poder trazer tudo isso à mente, né? Que isso fique latente em nós, né? Essa vida nova que Ele quer nos dar, né? Redimir, regenerar e santificar. Todo esse processo maravilhoso. Exatamente. Amém, amém. Abner, a pessoa que, então, ela tem ouvido a gente conversar aqui sobre a explicação da autossabotagem, você trouxe toda essa coisa da questão também espiritual, né? Da nossa nova vida e essa luta da carne. Mas a gente vai permanecer aqui, né? Até o Senhor nos levar e a gente ser totalmente, né, transformado. Então a pessoa que ela nos ouviu agora, ela entendeu que de alguma forma ela tem tomado essas atitudes, né, de se autossabotar. Como que a gente pode indicar para ela aqui agora atitudes, pensamento, coisas que possam ajudar ela a não agir mais assim para consigo mesma? Muito bom, muito boa pergunta. Olha, acho que o primeiro ponto, acho que importante a gente considerar é o autoconhecimento. Né? A palavra diz, examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do vinho. Examinar-se a si mesmo tem que preceder a comunhão e tem que preceder a celebração. Esse examinar-se, né, tem a ver com você ter momentos de reflexão para você se conhecer diante da luz de Deus mesmo, da palavra, né? A palavra lá no Salmo 139 diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Quer dizer, ele aponta que tem áreas da nossa vida que a gente nem está consciente, mas que está lá trabalhando em nós de uma certa, ou para o bem ou para o mal, né? Também fala, enganoso é o coração, quem o conhecerá, né? Então, há áreas na nossa psique que a gente desconhece, mas que o Espírito Santo pode escrutinar, ele pode escanear e trazer para nós à luz coisas que a gente precisa mudar para o nosso próprio bem. Lembrando que nem tudo que nos atrapalha nesse processo de santificação não é pecado, às vezes são ações, são comportamentos que não são pecaminosos, mas de alguma forma nos atrapalham para alcançar o alvo. Por isso que Hebreus fala, né? Deixai aquilo que te emaranha, né? E o pecado que atravessa as nossas vidas, né? Então, assim, a autorreflexão, né? O autoconhecimento é o primeiro caminho para a gente se libertar desses esquemas. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a verdade sobre Ele mesmo, sobre Cristo, e a verdade sobre você mesmo.
Miguel de Cervantes, em Don Quixote, ele diz uma coisa fantástica. Ele diz assim: sobretudo, conhece-te a ti mesmo, porque talvez essa seja a tarefa mais difícil da vida. Então, conhecer-se a si mesmo, ele vai levar você a ter luz, né, sobre aquilo, sobre essas sombras que, de alguma forma, impedem você de viver aquilo que Deus quer que você viva, né? E uma coisa importante aqui nesse processo é a gente lembrar das disciplinas espirituais, né? O que é disciplina? Disciplina é você abrir um espaço durante o seu dia para ter um encontro com o sagrado. Ao você adentrar na tenda do encontro, estar diante de Deus, o Senhor começa a trazer à luz na sua vida aquilo que tem que ser alinhado. E isso é um caminho de saúde integral. A oração é uma câmara de descompressão, onde a gente vai deixando as nossas tensões diante do altar, onde a gente se organiza pela nossa fala, por aquilo que a gente está orando, onde o Espírito Santo tem acesso ao nosso coração para poder nos guiar em toda a verdade. A leitura da palavra vai dinamizar todos esses conceitos distorcidos que nós temos de nós mesmos. Olha só, geralmente são palavras de morte que a gente recebeu na nossa infância, durante a nossa vida. E a palavra de Deus, ela é a palavra de vida. Quando a gente substitui as palavras de morte por palavras de vida, a gente encontra um caminho de restauração. E isso vai depender da minha dedicação, essa é a minha parte, de eu me dedicar e mergulhar, estar imerso nessa natureza divina por meio da palavra do Senhor, para que essa renovação aconteça na minha vida. Eu não quero me estender muito, mas eu quero trazer um texto de Romanos 12, que fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, não vos conformeis com este mundo, não se conforme com esse século, não se acomode nesse tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que, olha só, experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não houver transformação, esses sabotadores vão estar em ação e eles vão impedir que eu viva a vida abundante que Deus tem para mim. Que lindo! A gente vai voltar daqui a pouquinho para conversar mais sobre tudo isso. Estamos de volta e hoje recebendo o Abner Morilhas. Abner, uma coisa que fica em tudo que você nos explicou é o seguinte: como a gente tem essa guerra interior, se a gente fosse olhar, né? Que ser humano ia querer ficar aquém do que ele pode ser? Parece que nenhum, mas no fundo a gente faz isso com a gente mesmo, né? E até parece que a gente prefere ficar nesse lugar confortável do que se arriscar a viver o novo que Deus tem para nós. Quando você citou, né, que nessa nossa caminhada nem tudo que a gente faz de padrão de comportamento é ou não pecado, né? Mas uma coisa que fica, uma pessoa que se sabota e fica aquém daquilo que Deus tem pra ela, de certa forma é um pecado tipo que nem dos talentos, você enterrar tudo aquilo que você pode fazer, servir, viver por medo, né? Agora pensando você como psiquiatra, mas também pastor, o que a gente tem que pensar quando essas coisas vierem na nossa mente? Assim que aquele sentimento veio, tá bloqueando sua vida, tá te gerando um desconforto, o que a gente tem que trazer à nossa mente? Bacana, olha só. O que renova, o que restaura, né? De fato, a gente tem aí acesso àquilo que é mais poderoso em termos de transformação. Lembrando que mudança é algo externo, transformação é algo que vem de dentro para fora. Por isso que a palavra diz transformai-vos, né? O acesso à palavra, você deixar que essa palavra te permeie, você deixar que essa palavra ela tome conta de você, é um caminho para a gente quebrar e de alguma forma paralisar esses esquemas de autossabotagem. Eu digo para você que seja qual for a técnica psicológica, psiquiátrica, qualquer abordagem, nada é mais poderoso do que a palavra de Deus quando ela é dinamizada pelo Espírito Santo na vida da gente. Agora, a gente tem um preço a pagar, né? Não tem almoço grátis, não existe almoço grátis. A única coisa gratuita que a gente recebe é a salvação em Cristo Jesus. O resto a gente vai ter que caminhar, né, com esforço para poder desconstruir
toda essa construção maldita, eu vou dizer, né, porque são palavras malditas que constroem tudo isso, traumas e tudo mais, para desconstruir tudo isso e construir algo novo. Para isso eu vou precisar desse tempo com Deus, para que haja uma restauração, né, naquilo que foi mutilado, naquilo que foi deformado, até que Deus grave em mim, ou termine a gravação que Ele começou em mim, né, dessa boa obra maravilhosa que o Espírito de Deus começa nas nossas vidas, porque isso, aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la. E a palavra obra lá é poema, né, uma obra de arte que Deus começou nas vidas da gente. E Ele vai completar. Isso vai depender também, como sempre, né, da minha disponibilidade em deixar que o Espírito Santo trabalhe em mim. É um trabalho aí conjunto, né, junto com Deus. As duas mãos do Senhor, as minhas duas, né, de maneira metafórica falando, caminhando para essa transformação. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Muito, isso já mostrou que também muitas vezes na sutileza a gente prefere ficar nesse lugar onde alguém cuide de nós, porque a gente fica aquém, a gente fica ali, não é nem humilde, é quase sempre humilhado, é quase assim, e aí tem sempre alguém cuidando. Pelo receio de se jogar, se lançar a Deus e gastar tempo, investir tempo e ser cuidado. E sabe que vai ser trabalhoso, né? Porque a gente queria que fosse resolvido assim, que alguém chegasse com uma palavra de carinho e fala, não, mas olha, você pode e tal, né? Agora, se lançar em Deus e deixar que Ele nos discipline também, né? A disciplina abrir esse espaço para essa graça transitar, né? E a gente viver ali entregando o nosso tempo, investindo o nosso tempo para esse relacionamento com Deus, não é fácil. É desafiador, né, ouvinte? Mas não tem caminho melhor, né, Abner? A gente, até sobre isso que a Rê falou, a gente pode, conforme fomos conhecendo aqui, lembrar de nós, né, de atitudes nossas e até de pessoas que a gente convive, né? Então, até a doutora Ana Beatriz Barros, ela fala que pessoas que se autossabotam, elas têm essa necessidade, como você falou, de ter relacionamentos que são muito paternais, de pessoas que vão meio que fazer por ela, né? Porque ela é muito vulnerável, ela é medrosa, ela é insegura. Então, Abner, se a gente convive com uma pessoa assim, que a gente já reconhece que é uma pessoa que se auto-sabota, você tem alguma dica pra gente que a gente possa colocar para nosso ouvinte pra agir com essa pessoa, né? Como que a gente pode auxiliar ela a sair desse ciclo? Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente não entrar nesse triângulo, né? A gente chama triângulo dramático aí, onde eu sou um salvador e eu vou carregar essa pessoa no meu colo. Não, eu tenho que ajudar essa pessoa a assumir a responsabilidade pela própria vida, parar de encontrar desculpas. A gente não podemos negar que o nosso passado exerce influência sobre nós, mas nós não somos reféns do nosso passado. E o nosso passado também não precisa necessariamente nos definir, já que ao aceitar Cristo as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, eu posso começar a trabalhar minha identidade em Cristo Jesus. E a identidade em Cristo Jesus, ela é jamais vitimizada. Ela é uma identidade de um vencedor, do qual Ele nos chamou para vencer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo para nós, olha, fica firme aí, porque eu venci, você vai vencer também. Então, um dos primeiros pontos é a gente não entrar no jogo da vítima. Por quê? Porque a vítima tem um ganho secundário, por isso que ela vive nesse papel, né? Ela acha lá inconscientemente, ela tem o entendimento que ela vai estar ganhando atenção, carinho, cuidado, mas na verdade ela está perdendo a vida em si mesma, né? Outro ponto seria talvez incentivar o desenvolvimento das habilidades. Acho que foi a Fabi, a Renata, não sei, alguém falou sobre enterrar os talentos, né? Ajudar essa pessoa a desenvolver os seus talentos, as suas habilidades de enfrentamento, né? Apoiar essa pessoa na aprendizagem, na prática dessas habilidades, apoiar uma educação e o desenvolvimento dessas habilidades.
A gente tem um conceito dentro da terapia cognitivo-comportamental que é a psicoeducação. Isso quer dizer o quê? Quanto mais você conhece sobre o fato, mais instrumentos, mais ferramentas você vai ter para trabalhar com você e com as outras pessoas. Então, mergulhar nisso mesmo, no estudo, né, do ser humano, do autoconhecimento, da mente, saber como que esses mecanismos são acionados, quais os gatilhos, né? Outro ponto é fomentar relacionamentos saudáveis, construir uma rede de apoio, né? Incentivar uma formação de uma rede de apoio diversificada, amigos, familiares, na igreja, e ter modelos de relacionamento saudável. Seja um exemplo aí, né, de como manter um relacionamento saudável equilibrado, demonstrando uma comunicação aberta, buscando uma comunicação não violenta, né, que é uma comunicação que tem compaixão, que se coloca no lugar do outro, enfim. E se você perceber, por exemplo, que a pessoa ou você está muito emaranhado, o caminho seria procurar um profissional, né? Um profissional na área da saúde, um profissional cristão, porque ele vai saber exatamente os seus enfrentamentos, né, em termos de fé e de espiritualidade, para que ele possa te ajudar a, de alguma forma, dissolver esse novelo, para você encontrar esse caminho, então, para aquilo que Deus nos propõe, que é uma vida plena, uma vida em abundância. Excelente, é por isso que eu sempre gosto de ouvir o Abner, a gente sai com aquela vontade de viver mais e melhor, né? E agora fiquem conosco, porque a gente volta com uma reflexão. O ciclo da autossabotagem pode se repetir em nossa vida e nos levar ao sofrimento. Podemos estar sendo o paralisador da nossa história, não dando o próximo passo, desacreditando de que Deus nos fez capazes de crescer e avançar em todas as áreas da nossa vida. Quando chegamos nesse ponto, precisamos parar, avaliar a nossa mente e coração e ver se eles realmente estão no lugar que deveriam estar. O pecado, ao entrar na humanidade, mudou a nossa condição física, emocional e espiritual, e nós agora não queremos depender apenas daquilo que Deus diz. Junto, vem também a gente considerar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vivências, que nem sempre são tão verdadeiros assim, mas eles querem sim nos moldar. Paulo nos lembra, em Gálatas 5, versículo 17, que nós estamos em uma luta diária, né, da nossa carne contra o Espírito. Mesmo tendo o Espírito de Deus em nós, podemos sim nos render às ações que não provêm de Deus. Por isso, é tão importante reconhecer quem somos em Deus e quando esses pensamentos vierem para nos sabotar, nos lembrar de que é Deus quem nos dá a palavra final. Encontramos um conselho muito valioso em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O nosso coração é o lugar mais precioso que temos e precisamos sempre avaliar o que nós colocamos dentro dele. Como temos alimentado os nossos sentimentos, se eles são baseados naquilo que Deus diz em sua palavra ou naquilo que nós ouvimos. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres e, por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Isso está em Gálatas 5, versículo 1. Não vamos permanecer mais escravos da nossa mente, dos nossos medos e vivências, mas seguimos avançando, amadurecendo e crescendo, nos tornando assim pessoas que têm leveza de coração, como Deus nos criou para ser. Que prazer participar desse papo, sair renovada desse programa. Agradeço, Abner, agradeço vocês, agradeço os ouvintes e digo uma coisa, ouvinte, aqui a gente tá também trazendo as nossas próprias experiências, Sim. né? Porque não tem quem já não tenha se auto-sabotado, mas a gente sabe que existe caminho muito melhor em Cristo. E ouvinte, você também pode nos contar sobre isso pelo WhatsApp 11 974 181 456. Isso mesmo, quero agradecer ao Abner pela sua participação tão rica aqui no programa, que nos ensinou tanto sobre esse tema, também, né, aliviou as nossas cargas, nosso coração, trazendo a palavra de Deus que nos ensina, que nos restaura. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe você, esperamos contar com você em mais um outro episódio. E a gente se encontra no nosso próximo programa. Até lá! Até mais! Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.